De olho nas eleições de 2026, lideranças partidárias querem atrair quadros que alimentam popularidade e podem conquistar a simpatia dos eleitores. O mais cobiçado nesse momento, entre os nomes que os partidos querem atrair, é o cantor sertanejo Gustavo Lima, que já recebeu convites do União Brasil, PL e agora do PP, como conta o repórter Carlos Silva. O momento é de agitação política e sinalizações sobre a corrida presidencial de 2026. O presidente da Executiva Nacional do PP, Ciro Nogueira, um dos mais leais aliados do governo federal, caiu em campo e quer atrair o cantor sertanejo Gustavo Lima para os quadros do partido. O sertanejo já manifestou o sonho de ser candidato a presidente da República, tem ligação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que hoje está também na condição de pré-candidato ao Palácio do Planalto e vem ganhando popularidade na área política. Uma reportagem do jornal o Globo revela que, embora tenha feito o convite a Gustavo Lima, o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirma que a viabilidade do sertanejo na disputa depende da conquista do apoio dentro do partido e do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O União Brasil e o PL também sinalizaram com convites a Gustavo Lima. O cantor sertanejo se soma a outros nomes da direita e centro-direita que surgem como opções na corrida presidencial. Nessa lista estão os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, do Paraná, Ratinho Júnior, de Minas Gerais, Romeu Zema, e do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. E ainda nessa agenda, as eleições de 2026 estão no radar das lideranças políticas e na corrida pela presidência da República, o MDB quer indicar o nome para vice na chapa de Lula, liderada pelo PT em 2026. Agora, o Carlos Alberto. A fidelidade do MDB ao presidente Lula, do PT, abre caminhos para os dois partidos discutirem uma aliança para a composição da chapa presidencial de 2026. Se prosperarem as conversas, o MDB indicaria o nome do vice ou da vice de Lula, desalojando assim o PSB, que hoje tem um cargo com Geraldo Alckmin. Entre os nomes do MDB cotados para essa posição estão dois ministros do governo Lula, Simone Tebet, do Planejamento, e Renan Filho, Transportes, e o governador do Pará, Helder Barbalho. A sinalização sobre o interesse do MDB em ficar com a vaga de vice foi dada pelo ministro Renan Filho. A declaração, porém, provocou reação entre socialistas que querem manter o posto para o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Já o presidente Lula mandou um recado ao dizer que a chapa de 2026 não pode ser definida agora. O líder petista quis, assim, esfriar qualquer debate antecipado, mas desde já a cúpula do PSB passa a sentir que a vaga de vice não continuará necessariamente com Geraldo Alckmin. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, reagiu e afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que, abre aspas, a experiência com o MDB, inclusive, não é das melhores na história, fecha aspas, e que achava um erro uma troca de vice. O MDB respondeu e elevou o tom, ao dizer que ao longo de 2016, o PSB mudou de posição e, na última hora, voltou a favor do impeachment da Dilma e que, até meados de 2018 e 2020, lideranças do PSB agrediam Lula e diziam que ele queria voltar à cena do crime, para em 2022 mudar de novo e virar companheiro de chapa ao Planalto. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Com esses relatos do Carlos Silva e do Carlos Alberto, Beto Almeida, fica perceptível que a guerra nos bastidores políticos começou bem mais cedo na corrida pela presidência da República. O MDB, que está ali com seus 45 deputados federais, colado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer voltar ao Palácio do Planalto, ou Palácio do Jaburu, que é a sede oficial da vice ou do vice-presidente da República.
E essa discussão passa também pelo Ceará, quando a gente fala sobre sucessão presidencial, porque ainda se torna uma incógnita o destino e o futuro do ex-presidenciável Ciro Gomes, que está no PDT, tem um namoro com o PSDB. E, me antecipando aqui, dentro dessas articulações mais recentes, tem esse movimento para atrair o cantor sertanejo Gustavo Lima, que gostou da ideia, pegou corda, já aparece nas pesquisas de intenção de votos e diz que somente Deus pode tirá-lo o sonho de um dia presidir o Brasil. Então, Beto, Gustavo Lima tem esse sonho, ao mesmo tempo que tem popularidade conquistada, angariada pela música, e desperta essa atenção do PL, do União Brasil e agora mais recente do PP. Pois é, Luciano, a gente fica acompanhando aqui desde que o Gustavo Lima manifestou esse interesse possível em disputar a presidência da República, uma verdadeira corrida, né, dos partidos políticos para atrair o sertanejo. É óbvio, ele é exatamente um sucesso, por ser um sucesso, ao entrar na política, tende a ter uma atração muito grande em torno do seu nome. Então, por isso que a gente vê aí essa briga, literalmente, aí do União Brasil, do PP e de outras também, para poderem trazer o Gustavo Lima. Só que tem um detalhe, dizendo, por exemplo, ele que votou, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição passada, já está sendo até chamado de traidor pelo próprio Bolsonaro, porque ele disse o seguinte, olha, nunca o Gustavo Lima tinha antecipado a vontade de sair candidato à presidência da República. No máximo, quando ele manifestava interesse pela política, ele falava em disputar, por exemplo, uma vaga para Senado, que é um cargo majoritário. Presidência da República, ele já coloca, assim, ele numa posição, dizendo, de confronto com outros líderes que ele apoia, inclusive o próprio Ronaldo Caiado, por exemplo. O Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, ele é hoje um pré-candidato à presidência da República. Ronaldo Caiado é amigo mesmo do Gustavo Lima, de ir para eventos dele, de ir para aniversário. No mesmo modo, é um amigo do Bolsonaro. Então você imagina como é que fica a relação política desses homens todos, caso Gustavo Lima leve adiante a ideia de sair candidato à presidência da República. Para isso também, a gente ainda precisa entender o seguinte, qual é realmente o entendimento que o Gustavo Lima tem sobre os grandes temas nacionais, o que ele pensa sobre a política, sobre a economia, sobre determinados temas que são caros ao Brasil. Isso a gente não sabe. É lógico, tem tempo ainda para ele se expor. Então, por enquanto, o que a gente observa e vê claramente é essa disputa para que ele se filie a um desses partidos, PP, ou, quem sabe, União Brasil, mas até mesmo o PRTB, aquele pequenininho do Pablo Marçal, tem interesse na ida do Gustavo Lima. Quem não teria? Qual era o partido que hoje poderia dizer que não gostaria de ter o Gustavo Lima nos seus quadros? É claro que essa é uma corrida, como se diz, que a gente vai acompanhar ainda com muitos interesses e também com muitas contradições até lá. Com relação a essa disputa que já existe, hoje está muito clara, colocada pela vice, a possível vice, o nome do candidato a vice do Lula, tentando aí o MDB desalojar, Luciano, o PSB, o MDB, inclusive, questiona o seguinte, olha, o PSB tem sido meio errante, em várias situações foi contra o PT, foi a favor do impeachment da Dilma, e agora quer exatamente o quê? Continuar no comando, aliás, o MDB Ô, jornalista. Aí fica uma questão que é o seguinte, Luciano, hoje você está na condição hoje de vice do presidente Lula, que a gente sabe, é o segundo mandato, se ele concorrer, vai ser o último que ele tem direito à reeleição. Então, dependendo do que for, esse partido que fica aí na vice-presidência automaticamente pode estar catapultado para ocupar outros espaços no maior cargo que se espera, que é a presidência da República. O jornalista Beto Almeida, agora é uma guerra antecipada que gera incômodo para o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Muito para os incômodo. aliados, porque nesse momento, e nós vamos ter pelos próximos dias, uma mudança na equipe ministerial, onde o presidente Lula tenta agradar aos aliados, contemplar os partidos da base aliada com mais espaço na esplanada do ministério, dos ministérios. Então, antecipar essa briga é imprudente na agenda do presidente Lula, tanto é que ele já sinalizou para os aliados que discussão sobre sucessão
sucessão presidencial somente em 2026. Mas quem não quer, Beto? Você que acompanhou aqui na última sexta-feira a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no encontro, no evento estadual do PSB, quando o PSB recebeu a filiação de 9 deputados estaduais, formando pela primeira vez uma bancada nessa legislatura dentro da Assembleia Legislativa. E o Alckmin demonstrava ali, naquele estilo, né, naquele estilo de moderação, de tranquilidade, de calma, sem pressa para falar sobre sucessão presidencial. Até porque, Luciano, você disse uma coisa, não interessa para o presidente Lula ver esse debate antecipado. O momento não seria esse. É óbvio que nos bastidores, ali internamente, esse assunto ganha corpo, mas daí ele chegar num nível que já chegou, isso é ruim para o presidente, que tenta ter, no ano de 2025, um ano de arrumação da casa, um ano de tranquilidade dentro do possível, para poder chegar em 2026 com todas as condições favoráveis a uma proposta de reeleição, que é o que ele deseja, que é o que ele quer. Quando se vê 2 partidos aliados, como é o caso do MDB e do PSB, num cenário que já não é fácil, porque lembrando, além desses partidos, mais o próprio PT, e há os partidos de centro que hoje estão na base do governo. Mas o Lula sabe, não vai poder contar com esses partidos quando 2026 chegar. Então, por isso que não é interessante já ver nesse momento os partidos que estão ali mais próximos, como é o caso do PSB e do MDB, já se degladiando, disputando esse espaço. Eu entendo perfeitamente a existência do PSB. Imagina, você está no cargo hoje, tem o Alckmin que tem se colocado, não é um vice-presidente que cria problemas, muito pelo contrário, e aí de repente chega o MDB querendo desalojar o partido. Então, daí você imagina a disputa do que isso representa. O MDB está de olho na vice do Lula, isso, claro, que aumenta o nível de tensão, não só apenas com o PSB, mas com o próprio governo. Para finalizar, Beto Almeida registrar a audiência da Ana Célia em Acopiara, Maria Elsa em Aracati, Letícia Alves em Caridade, Roberto Soares em Canindé, João Eudes em Fortaleza. Aguarda aí, Beto Almeida, porque daqui a pouco o Marcos Furlan vai ler as informações encaminhadas pelo Domingos Tavra sobre o boletim de chuvas registradas no Ceará. Larissa Castro está em Caridade, o Soares está em Pentecoste, Zenilda em Fortaleza, Cícera na região metropolitana do Cariri, o Charles Oliveira, ele não disse onde se encontra, mandou a pergunta pelo nosso YouTube, a Bruna Souza está em Itapiúna e a Ana Queiroz Farias em Guaramiranga e a Regina em Umirim. Umirim, você sabe onde é que fica, né, Beto? Ah, sim. Vale do Curu. Com frequência por lá, né? Tenho passado com frequência. Pronto, é bom, Beto, porque você está tendo a oportunidade de conhecer a outra banda do estado do Ceará. Geralmente ia para o Vale do Jaguaribe e agora está indo em direção ao norte, né? Valeu, jornalista Beto Almeida. Amanhã a gente volta aqui no Bate-Papo Político. Também já antecipar que nós vamos conversar nesta sexta-feira com o advogado especialista em direito eleitoral, Maia Pinto, sobre o semipresidencialismo, que significa mais fortalecimento do poder legislativo nessa relação com o executivo. Grande abraço a você, ouvinte. Grande abraço, jornalista Beto Almeida. Grande abraço a todos. Bom dia.